Pessoal, nós já sabemos a importância de adotar medidas para prevenir o suicídio. Afinal, ele é uma das grandes causas de morte no mundo. Também já sabemos identificar algumas características de alguém que tem um risco aumentado de se suicidar. Agora fica a grande pergunta: como ajudar essa pessoa? Existe toda uma lógica no funcionamento da pessoa que está pensando em se suicidar. E hoje, aqui no Abertamente, eu vou te instruir a como abordar essa pessoa. Olá pessoal, meu nome é Leonardo Faleiro, eu sou médico e atuo na área de saúde mental. Esse é o Abertamente. O meu objetivo é promover qualidade de vida e saúde mental, transmitindo informação de forma leve e acessível. Vamos então entender qual é a lógica do funcionamento de um suicida e como abordar essa pessoa. Mas antes eu tenho um recado para você. Pessoal, não se esqueçam de assinar o canal, ativar o sininho para notificação de novos vídeos e dar seu like se você gostar desse vídeo. Queridos, para conseguir entender como abordar uma pessoa que está com pensamento suicida, a gente tem que primeiramente entender algumas lógicas de funcionamento dessa pessoa. E para isso é importante saber que a pessoa que tem ideação suicida possui 3 principais características. Dúvida em relação a viver e a morrer. Na grande maioria dos pacientes, a vontade de morrer aparece como grande solução para os seus problemas, mas o instinto natural de viver acaba gerando um conflito dentro deles. Impulsividade. O suicida acaba se tornando muito reativo a tudo que acontece e acaba por muitas vezes tomando atitudes que não gostaria de fazer. Dificuldade de encontrar outras soluções. Por mais que você explique para o suicida que a morte não é a grande solução dos seus problemas e que às vezes ele consiga compreender logicamente isso, ele não consegue muito bem sair dessa ideia. Associado a essas 3 principais características, nós podemos também adotar uma regrinha que nos ajuda a saber se a pessoa está ou não perto de tentar se suicidar. Nessa regrinha nós temos então a ideação suicida, que é o pensar em se matar, o planejamento de como ele faria isso, os atos impulsivos, a tentativa e o suicídio. Pensando nisso, nós podemos perceber que a pessoa que chega a tentar se suicidar já tem uma história importante de sofrimento e já está passando por todo um processo. Ninguém tenta se matar de um dia para o outro. Esse sofrimento já está sendo prolongado e já conseguiu tomar forma e força. Então, pessoal, sabendo dessa lógica de funcionamento e adotando essa regrinha básica, nós já podemos instruir formas de como você vai abordar um suicida. Mas aí você me pergunta, como, doutor? Para conseguir falar sobre o tema, não seja muito direto, comece devagar e o mais importante, seja sincero. Caso você esteja reparando que a pessoa está diferente, apresentando um comportamento atípico, você pode dizer isso a ela e demonstrar sua preocupação. Caso a conversa siga um rumo em que há a presença de pensamentos muito negativos como queria muito desaparecer, me sinto muito sem valor, queria que isso se resolvesse de uma vez logo. Em seguida, você pode perguntar se a ideia de morte tem passado muito pela cabeça dela. Se ela responder que sim, você pode perguntar se essa ideia de morte é uma forma de fugir dos problemas, de estar mais distante deles, ou se é no sentido dela mesma provocar a sua própria morte. Caso ela manifeste essa vontade de provocar a própria morte, de se suicidar, você deve perguntar como seria isso, se ela já tem algum planejamento. Se há planejamento, revendo o nosso quadrinho, nós já podemos ver que a pessoa já está se aproximando de tentar se suicidar. Sabendo desse planejamento, é importante saber que homens tentam se suicidar de formas mais violentas, usando armas de fogo ou através de enforcamento. Já mulheres tentam se suicidar de forma menos violenta, através da ingestão de comprimidos, bebendo produtos de limpeza e tomando venenos de rato. Esses exemplos são os exemplos mais frequentes entre os sexos, mas não significa que a pessoa só irá tentar dessa forma. Queridos, essas orientações só são um rumo inicial. Você não deve se dispor a ajudar essa pessoa sozinho. Ela deve ser levada a uma avaliação médica urgentemente. Deve ser encaminhada a um consultório médico ou a unidade hospitalar, onde será avaliada por um médico psiquiatra. Ainda nessa aproximação com a pessoa que tem essa ideação suicida, nós devemos evitar desrespeitar o que a pessoa deseja ou não responder. Caso a pessoa tenha um momento em que ela não deseja falar sobre o assunto, você deve respeitar o seu espaço e depois, em outro momento, vocês podem conversar novamente. Julgar os pensamentos ou as atitudes que a pessoa está te contando. Seja um bom ouvinte. Preste muita atenção no que a pessoa está te contando, para que ela se sinta acolhida e entendida, o que é o primeiro passo para que a pessoa tenha confiança em você. Evite falar frases como, isso vai passar, ou, não fica assim, tem gente que tem problemas muito piores que os seus.
Ou, você pode estar exagerando um pouquinho, né? A gente não deve nem diminuir e nem comparar os problemas uns dos outros. Bem, eu acho que agora você está com todas as ferramentas na mão para ser um ótimo agente do Setembro Amarelo. Você já pode prevenir o suicídio ajudando as pessoas que estão próximas a você. Esteja atento a seus amigos e familiares e use as instruções dadas aqui. Um forte abraço e lembre-se, abra sua mente.